Tá aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje nós vamos falar de um assunto que os liberais de vez em quando gostam de lançar mão, né? Lançar mão desta cartada, né? E a África, né? Vejam o título do vídeo que a gente vai reagir, vocês já vão entender do que eu tô falando. O título é: O colonialismo não é a causa da pobreza na África. Gente, e aí, hein? Vocês acham que 4 ou 5 séculos de colonização, de escravização, não são o maior problema, né, da construção dessas sociedades empobrecidas na África? Vocês acham que não? É óbvio, e a gente já pode aqui fazer o anti-clickbait, né, mas é óbvio que eles vão dizer que o problema é o socialismo na África. Então eles vão contar essa história pra gente e dizer que poucas décadas de socialismo que se estabelece após 5 séculos de devastação, né, são os responsáveis pelo empobrecimento do continente. Então é muito fácil a gente refutar isso, até porque basta dizer isso para qualquer pessoa que já não tem um pensamento muito enviesado já achar no mínimo estranho que o problema seja o socialismo. Mas vamos ver aqui como é que eles vão discorrer os argumentos e vamos comentar, né? Vamos sofrer junto mais esse poço de desonestidade aqui. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Um levantamento econômico de 2023 mostrou que os 10 países mais pobres do mundo são todos africanos. Estima-se que quase 50% da população subsaariana viva com menos de $1 por dia. Dos 48 países mais pobres do mundo, 32 estão na África subsaariana. O nível de pobreza da África é considerado surpreendente por causa da abundância de recursos naturais como petróleo, ouro, diamante, ferro, bauxita e muitos outros recursos. Normalmente aprendemos que a causa dessa pobreza são os efeitos da colonização, da escravidão e do imperialismo. Mas alguns historiadores dizem... Por que será que a gente aprende assim, hein? Por que será? Por que será que a gente aprende assim, né? Talvez, não sei, talvez, né, gente? 400, 500 anos, a depender de quando você botar o recorte para começar tudo isso, de você retirar de um continente a parcela mais produtiva da sua sociedade, né? Homens fortes em idade de trabalhar, majoritariamente eram caçados e tirados lá de dentro para alimentar o colonialismo, que foi o germe do capitalismo. Será que isso não vai causar um problema? Ou se você não quiser ficar apenas na história e quiser entender que o processo de descolonização da África foi, em grande parte, parcial, tá? Parcial, porque não só as nações que se tornaram independentes na África permaneceram submetidas ao imperialismo, como todo o sul global, para além disso, as relações imperialistas na África, né, são ainda mais dramáticas do que na maior parte do sul global. O que eu estou querendo dizer? As ditas ex-colônias, tá, africanas, muitas delas nunca tiveram economia monetária própria, ou seja, soberania monetária, continuavam subordinadas aos bancos centrais, por exemplo, como o da França, que tinha um franco específico para as suas colônias e ex-colônias, tá? Nunca tiveram autonomia sobre seus recursos naturais, então os seus minérios, as suas fontes de energia, continuaram sendo exploradas pelas suas antigas metrópoles. Tudo isso acontece e aconteceu. A atual onda de levantes em África, tá, mais uma vez é contra isso. Tá? O que a gente viu no ano passado, que depois nunca mais ninguém noticiou, né, dos povos se revoltando, se levantando contra o colonizador,
Não são povos que estão se revoltando, se levantando contra o socialismo. São povos que estão se revoltando e se levantando contra a exploração dos recursos, contra a interferência política, contra um processo de colonização. Será que é por isso que a gente aprende assim, moçada? Sei lá, eu acho que pode ser. Discordam como o africano Tagavafira Azul. Continuar a culpar o colonialismo em si pelo subdesenvolvimento e pobreza da África depois de muitas décadas de independência é muito simplista e insustentável. Não se trata de desconsiderar os efeitos negativos e contínuos do imperialismo, mas de um entendimento de que a África deve assumir a responsabilidade por suas ações. É claro que a colonização... Olha só, hein? Então vamos lá. Lembra de uma coisa que eu falo direto aqui, gente? Que uma das questões centrais, tá? Para a gente entender da ideologia capitalista é que o problema da sua pobreza é seu. Entende? Então vejam só o que diz nesse trecho. Ah, o colonialismo foi ruim, né? Poxa, que ruim. Mas as décadas que acabou, né, gente? Tá na hora da gente assumir as responsabilidades, né? Ah, mas em alguns lugares da África chegaram a instituir a poligamia. Faltavam homens, né? Corria esse risco, inclusive, de ter problemas de manutenção das populações. Ah, mas isso aí, né? Vocês têm que assumir responsabilidades. Ah, mas as fontes de recursos naturais continuaram na mão, né, das ex-metrópoles, ou atuais metrópoles disfarçadas, ou às vezes nem tão disfarçadas. Ah, mas tem que assumir as responsabilidades. Sabe? Então, assim, é uma maneira de dizer a África é mais pobre que os outros, porque isso é fato, tá? Mas o problema são os africanos, né, gente? O problema são os africanos, sabe? O problema da África é que ela tá cheia de africanos. Né? Talvez estivessem lá europeus, né? Talvez, assim, eles tivessem feito escolhas melhores. No fundo, é isso que eles estão querendo dizer. Tá? É isso que eles estão querendo dizer. É lógico que a África, como qualquer lugar do mundo, né, vai ter nas suas populações a força viva que, a partir da luta de classes, a partir do movimento dialético da história, vai construir as suas relações políticas, as suas relações de produção. Agora, o fio condutor é a história. Você não vai conseguir desenvolver um povo, né, nos padrões que a galera está exigindo esse desenvolvimento, que são os padrões capitalistas de produção, quando este povo foi vítima de 5 séculos de exploração intensa para sustentar o estabelecimento do capitalismo no mundo todo. Aí você vai acusar esse povo da sua miséria? Bom, você está culpando a vítima. Na verdade é isso, a estratégia é essa. Foi uma catástrofe para a África. Em diversas regiões ocorreram verdadeiros genocídios. Milhões de africanos sofreram com trabalhos forçados. A cultura nativa foi difamada e desprezada. O capital produzido era enviado à Europa e os africanos não participaram dos ganhos do desenvolvimento tecnológico que era aplicado no continente. O discurso usado pelos europeus de que a Europa colonizava a África para civilizar o africano se mostrou cínico, para dizer o mínimo. Quando a Tanzânia conquistou a independência em 1961, tinha apenas 16 graduados universitários. A Zâmbia teve um pouco mais de sorte, tinha 100 graduados universitários. Os portugueses não formaram um único médico africano em Moçambique. Guiné-Bissau tinha 14 graduados e uma taxa de analfabetismo de 97%. O ponto levantado por... Mas acredite, isso aí não é o problema. O problema é que depois eles tentaram se libertar do capitalismo. É óbvio que você vai ter esse tipo de levante. Mas já nós vamos chegar lá, porque eu sei onde eles vão chegar. Esses autores, em sua maioria africanos, é que historicamente países que passam por guerras devastadoras conseguem se recuperar em 2 ou 3 décadas quando aplicam as políticas corretas. As 2 Coreias... Mas aí isso aí é uma falsa analogia, olha, gritante, aberrante. O continente africano não passou por uma guerra. Ele não foi devastado. Você não tinha uma estrutura produtiva lá que foi atacada. Não. Nós estamos falando de 5 séculos. É disso que nós estamos falando. Tá? É uma história de longa duração. Nenhuma guerra é comparável com o que aconteceu no continente africano. Tá? Foram colônias do Japão até 1945 e depois ainda passaram por uma guerra avassaladora nos anos 50.
3 décadas depois, o crescimento da Coreia do Sul e a estagnação da Coreia... Olha só, eles estão usando o exemplo da Coreia do Sul, gente, tá? E a gente tem que entender uma coisinha. Coreia do Sul, o próprio Japão também está dentro desse contexto, mas você vai ter algumas cidades-estado, geralmente ali conhecidas como os tigres asiáticos, Singapura é o melhor exemplo, que também vão estar dentro desse contexto. Que é o seguinte, Guerra Fria, mundo dividido, socialismo, capitalismo, e o capitalismo, neste momento, ele precisava dar exemplos de desenvolvimento tardio. Porque se vocês olham para o retrato do mundo e pensam no que é país desenvolvido, a gente vai ficar, no mínimo, curioso com uma descoberta que a gente faz, que é a seguinte. Quando vocês olham para os países e pensam quais os países do mundo são os países desenvolvidos, a gente vai ver que quase todos eles se desenvolveram na gênese do capitalismo, na primeira onda de desenvolvimento do capitalismo. Nós estamos falando ali da Europa, né, mais especificamente o lado ocidental da Europa, nós estamos falando da América do Norte. Tá? Então nós vamos ter esses exemplos, tá? Que vão ser os países que vão se desenvolver. Né? Mesmo a Austrália e a Oceania também vão ser dentro desse contexto mais inicial. Depois, não tem mais. Depois não tem mais. Alguns exemplos vão ser esses, que vão acontecer durante a Guerra Fria, mas assim, o Japão, a Alemanha Ocidental, na época da Alemanha dividida, e a Coreia, vamos lembrar que a Coreia, ela entra em guerra, né? Se divide e permanece em guerra até hoje, e em todos esses casos, do caso japonês, do caso coreano, do caso alemão, era fundamental para o capitalismo desenvolver essas regiões por uma questão geopolítica, por uma questão de propaganda, por uma questão de Guerra Fria. Então, na Coreia do Sul vai se estabelecer uma ditadura que vai receber uma autorização para se desenvolver, e lá eles vão praticar o capitalismo monopolista de Estado em voga naquela época como um instrumento de Guerra Fria para induzir desenvolvimento, coisa que hoje eles mesmos proíbem via imperialismo. Mesma coisa Singapura, que também se desenvolve como uma ditadura, e a Alemanha, né, ocidental, rios de dinheiro, Japão também, né, mas a Alemanha eu acho que foi ainda mais. Era necessário que saltasse aos olhos o desenvolvimento da Alemanha. Então você vai ter um plano Marshall injetando dinheiro na Alemanha, porque uma das coisas que eles aprenderam da Primeira para a Segunda Guerra é: não adianta a gente vencer a guerra e deixar o povo na miséria, porque aí a gente vai gerar mais uma vez um ódio e uma nova guerra, que foi isso que aconteceu da Primeira para a Segunda Guerra. Então, agora era necessário não gerar esse ódio e mais, impedir que o povo fosse seduzido pelo socialismo. Porque a gente tem que lembrar que na Segunda Guerra foi o socialismo que derrotou o nazismo. E o socialismo capitaneava o desenvolvimento no Oriente. Então era lá no Oriente, por exemplo, na Coreia, que era necessário mostrar que não, só um pouquinho, o capitalismo também consegue oferecer desenvolvimento. E se faz isso com a Coreia. E aí você comparar isso com a África, entende a desonestidade do texto que a gente está reagindo aqui? Quando que a África foi autorizada? Quando que a África foi anabolizada? Quando que a África teve financiamento, carência, juro baixo? Quando que a África simplesmente pôde se desenvolver sem a intromissão imperialista? Nunca, gente. Porque mesmo no processo de descolonização, a fonte de recurso africana, no caso os recursos naturais, a energia, o minério, o petróleo, o gás, continuou sendo o alvo da sanha imperialista das metrópoles. Coisa que não aconteceu na Coreia. Então você não tem como fazer essa comparação. Primeiro porque a Coreia não foi dilapidada por 500 anos. Não só dos seus recursos naturais, não só da colonização e do imperialismo, como o extermínio da sua mão de obra. Então é incomparável qualquer coisa com a África. E para além disso, nunca depois o capitalismo decidiu: agora nós vamos fazer a África se desenvolver
para fazer propaganda e para termos peso geopolítico nessa região do mundo. Não. A África sempre foi um continente que, de tão dizimado, o capitalismo entendeu que ali nem mercado consumidor poderia ter, nem um mínimo de estrutura produtiva para desenvolver um mercado consumidor capaz de consumir o industrializado era capaz de ter. Então nunca se apostou ali. As apostas que vão ser feitas ali depois, no período de descolonização, vão ser as apostas do socialismo, tá? Que vão ter algumas vitórias e muitas derrotas, porque tinha um quadro muito mais difícil que o quadro que a gente viu, por exemplo, na União Soviética ou até mesmo na China. Tá? Porque a China, embora fosse miserável que nem a África, tá? Ela não vai participar dos mesmos processos que já nós vamos falar que vão estar presentes nas experiências africanas. Do Norte haviam levado a primeira a uma situação 10 vezes melhor que a segunda. Quando a maioria dos países africanos conseguiu sua independência a partir dos anos 60, a expectativa era de que começava uma nova era de liberdade e desenvolvimento. A independência e a liberdade não trouxeram a... Não, mas assim, só para dar razão para o chat aqui, eu nem estou entrando no mérito da desigualdade que tem no Japão e sobretudo na Coreia do Sul. Porque é capitalismo, gente. O que se desenvolveu lá é o capitalismo. E o capitalismo desenvolvido é um capitalismo de desigualdade. O estado de bem-estar social é uma excrescência surgida na Europa na mesma lógica de oferecer qualidade de vida, porque a galera estava muito perto do que estava acontecendo na União Soviética, né? Com desemprego zero, com melhora da qualidade de vida, com avanços sociais. Então a resposta foi a social-democracia. Na América isso nunca aconteceu em grande escala, mas em alguma. Também não vai ter isso no Japão, não vai ter isso na Coreia. Até porque é um desenvolvimento tardio. Então lá a gente tem capitalismo na veia, que é esse capitalismo mesmo. Pessoas morando em cubículos, em caixotes, né? Enquanto os ricaços dominam a política e vivem no bem bom. Prosperidade prometida pelos líderes nacionalistas. Em vez disso, os níveis de pobreza aumentaram drasticamente no período pós-colonial. No início da década de 1990, eles estavam em situação econômica pior do que na época da independência. Isso esconde várias coisas, né? Por quê? Porque essas independências elas aconteceram dessa maneira que eu estou dizendo, tá? Até hoje, gente, tá? Por que toda aquela região está se levantando, aquela região subsaariana, aquela região do Mali, Burkina Faso e tantos outros países estão se levantando? Porque eles se tornaram independentes, mas o seu urânio, mas o seu petróleo continuaram na mão dos franceses. A sua moeda. Os países sequer podiam fazer política monetária para se desenvolver. Então, na verdade, o que acontece? Quando acontecem os processos de independência, não muda a realidade econômica por causa que os limites impostos nesse processo de descolonização foram altíssimos, foram custosíssimos. Tá? Por isso que até hoje eles estão se levantando. Quando as políticas locais começaram a deteriorar as condições de vida do povo, os governantes passaram a... O que é irritante, esse cara está dizendo que... Olha só o que ele disse, gente. Presta atenção. Ele está querendo dizer pra gente, não, a independência dos países africanos foi ruim, que depois piorou. Foi ruim, gente. Entendeu? Esse tipo de discurso não tem o que dizer, gente. Os caras devastaram o continente, mas foi pro bem deles, porque depois piorou. Culpar a colonização para omitir seus próprios erros. Isso significa que o que aprendemos nas escolas no Brasil é a versão que ditadores africanos deram para justificar a pobreza de seus países décadas depois da independência. O economista George Ayittey, que viveu essa situação em Gana, conta que a tendência predominante entre os déspotas africanos para ocultar seus fracassos é atribuir os problemas da África aos efeitos do tráfico de escravos, do neocolonialismo e do imperialismo. Essa visão ortodoxa se manteve em vigor por mais de 40 anos após a independência, mas perdeu sua relevância. Está ultrapassada. Isso aí, na verdade, assim, é uma tentativa de fazer revisionismo histórico. Isso é um conhecimento consolidado. Gente, história não é bagunça, tá? História não é bagunça. Tá? Se você tentar apresentar essa tese em qualquer trabalho acadêmico de história, você vai levar um pau tão grande. Você vai sair escorraçado da banca. Porque isso é revisionismo histórico, tá? E vamos ver se ele não descamba para falsificação, porque o caminho normalmente é esse. Porque vejam, por mais que a gente possa apresentar a história de muitas maneiras, tá? A história tem lá os seus próprios caminhos metodológicos, e nenhum deles nos autoriza a chegar nessas conclusões.
Entende? Porque o que ele está dizendo até agora é o seguinte: olha, tudo bem, foi ruim, né, os séculos de colonização e escravização do povo africano. Mas depois da independência, eles não conseguiram melhorar. Que lugar do mundo melhorou, gente? Que lugar do mundo melhorou? Eu acabei de dizer, nós temos uma leva de países desenvolvidos, da primeira leva, e depois meia dúzia mesmo, que vão ser tolerados a se desenvolver. E acabou. Acabou. Então todo mundo é incompetente, entendeu? Os africanos são incompetentes, América Central, todo mundo incompetente, América do Sul, todo mundo incompetente, Oriente Médio, todo mundo incompetente, né? Na Ásia, quase todo mundo incompetente. É incompetência. Sabe? Isso não tem sustentação. Aí a galera briga com a história, porque assim, eles fazem lá um cherry picking de alguns dados, colocam o nome de alguns malucos que subscrevem essas teorias e dizem, olha, isso aqui também é história. Mas por que que isso não vale nos trabalhos acadêmicos? Porque nos trabalhos acadêmicos não adianta tu fazer um cherry picking e usar citações de meia dúzia de aloprado. Porque você não tem quadro teórico que sustente. Aí você não consegue, quando vai encarar a revisão dos pares, sustentar o que você está dizendo frente aos milhões de documentos, às milhões de páginas de bibliografia dizendo ao contrário. Porque, lógico, você vai dizer, não, só um pouquinho, você está desprezando como que era o estágio de desenvolvimento econômico e social desses países na época da libertação, da independência, e os acordos de libertação e independência que mantiveram a relação de dependência política e econômica. Você está desprezando tudo isso para dizer que em 40 anos ou 50 anos, esses povos têm culpa pelo não desenvolvimento das suas forças produtivas no modelo capitalista, por continuarem pobres, sendo que eles começam, se vocês quiserem utilizar assim, a se desenvolver com 5 séculos de atraso em relação aos outros. Isso não para em pé. Isso não se sustenta. Então essas pessoas, elas não apresentam essas coisas na academia. Eles apresentam num vídeo bem editado para a internet, com milhares, quase 300 mil views. Por quê? Porque as plataformas engajam essas coisas, os grandes canais de think tanks reproduzem esse discurso, ajudam a dar engajamento para essas coisas. E o jovem que está aprendendo, ele não tem a obrigação de saber como é que funciona a metodologia da história para saber que esse vídeo ele é uma farsa. Ele é uma falsificação. E aí você despreza os professores. Vocês entendem que tudo isso está dialogando uma coisa com a outra? Cada vez mais a qualidade da educação é pior. Há um projeto de destruição da qualidade da educação. Para quê? Para que os professores nesse processo também sejam descredibilizados. Para que você possa ouvir qualquer tipo de teoria da conspiração, qualquer revisionismo como esse, que é medíocre, tacanho, e achar que pode haver um fundo de verdade nisso. Mas por que essa galera não tá na academia? Se isso é uma tese tão forte que o cara apresenta como nova, como estão desacreditados aquelas velhas teorias, por que isso não é consenso? E o oposto é o consenso? Porque isso é mentira, gente, tá? Porque isso é uma farsa. Ninguém vai contar a você é que muitos países empobrecidos, arrasados pela colonização ou por guerras como o Japão, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura, acreditaram no livre mercado, enquanto a África escolheu... Vejam só, Japão, tá? Recebeu o financiamento depois da guerra. Também foi agraciado pelo financiamento dos Estados Unidos. Não houve isso em África. Tá? Taiwan. Gente, Taiwan é do tamanho de uma cidade-estado também. Assim como Singapura. Tá? E basicamente virou um entreposto industrial na Ásia, no momento onde Japão e depois mais tarde Coreia estavam a se desenvolver. Também com apoio e financiamento dos Estados Unidos. Singapura virou um centro financeiro sustentado por uma ditadura altamente controladora, que decide até quantos imóveis vão ser vendidos por ano. Se você quiser trocar de carro em Singapura, tem que pedir autorização para o governo. Tá? Então, assim, aí eles vão comparar isso com o continente africano. Veja o nível de desonestidade desse vídeo, gente. Escolheu o caminho errado após a independência. Com o fim do período colonial, quase todos os países africanos adotaram alguma forma de socialismo.
O que é lógico, tá, gente? A gente pode entender esse contexto, porque olha só, o povo africano tinha consciência, e tem até hoje, que o que o destruiu foi aquilo que criou o capitalismo. Então é lógico que o socialismo teria mais apelo. E aliás, até hoje eu acho, hein, gente? Poucos dias me perguntaram onde é que eu achava que era mais promissor o socialismo. Eu acho que na África a gente ainda pode ter esperança. Porque lá a chama ainda está acesa. Porque lá é mais difícil da ideologia convencer que o problema não é o capitalismo. Porque nenhum continente foi tão devastado pelo capitalismo que nem a África. Então era natural que isso acontecesse. Só que vejam, diferente do que acontece no campo soviético, as experiências socialistas africanas não conseguiram criar, né, uma rede própria, porque não havia um governo que pudesse organizar os fluxos de demanda e de produção, como tinha no campo soviético. O socialismo na África, ele vai se estabelecer sem nenhum tipo de unidade. Cada experiência vai ter uma tendência, uma forma de organização, um alinhamento. Tá? E isso surgiu dos processos revolucionários que conduziram ao estabelecimento dessas experiências. Então são legítimas. Mas além de faltar esse planejamento que era fundamental, por exemplo, perceba o que eu estou querendo dizer quando a gente pensa em Cuba. Cuba, durante o período soviético, tinha um nível de organização da sua economia maior em função do estabelecimento do vínculo com o planejamento soviético, que incluiu aquilo que Cuba era capaz de fornecer nas suas demandas em troca daquilo que podia fornecer para Cuba. A mesma relação até vai acontecer em alguma medida em África, mas não no conjunto das experiências. Quando a União Soviética cai, vejam como ficou mais difícil a vida em Cuba. Porque Cuba teve que reorganizar a sua economia agora sem poder contar com o planejamento soviético. As experiências africanas nunca tiveram um planejamento desse tipo. E tinha um agravante. A condição econômica para o início do processo de organização do socialismo na África tinha uma condição muito pior naquele momento. Muito pior. Por quê? Porque nós não estamos mais falando da condição do início do século XX, nós já estamos falando de meados do século XX. Onde o nível de produtividade, mesmo no campo soviético, já era muito maior. Agora, o nível de desenvolvimento das forças produtivas em África era muito aquém do necessário para se ter produtividade suficiente para que o socialismo naqueles moldes funcionasse. Vamos entender uma coisa, galera. O socialismo, e por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer esse debate sobre o que é ou deixa de ser socialismo. Ele necessariamente precisa aumentar sua produtividade, porque ele vai competir com o capitalismo, enquanto nova forma social a ser construída. Se esse socialismo não consegue avançar em produtividade, ele não dá conta. O problema não foi a produtividade do campo soviético, foi a penetração política, porque eles conseguiram, com muito custo, resolver o problema da produtividade. Por isso a gente vai ter o grande salto de produtividade que a União Soviética deu e que só foi repetido depois agora com a experiência chinesa. Nenhuma experiência capitalista reproduziu o salto de produtividade que a gente viu na União Soviética. Tá? A questão é que uma coisa era você conseguir organizar a economia, tá, num país com os recursos que tinha a União Soviética num momento de revolução industrial, vai? Se não era o momento da primeira revolução industrial, ainda era um momento onde se tinha uma continuidade do mesmo processo iniciado na primeira revolução industrial, o que não se tinha lá nos anos 50, 60 e 70 na África. Então, para que houvesse esse salto, não que não fosse possível, mas era muito mais difícil. E aí você combina isso ao próprio imperialismo, que nunca deixou de existir na África, ou seja, as ex-metrópoles continuavam sugando recursos, continuavam exercendo imperialismo. A África, mesmo que tivesse muitas experiências socialistas, ela era recortada por países que ainda eram colônias ou semicolônias, e que tinham influência nas experiências socialistas da região. Não havia como ter um planejamento central como tinha na União Soviética, por causa dessa geografia, por causa desses acordos geopolíticos.
Então a situação do socialismo em África era muito mais difícil do que o socialismo no resto do mundo naquela mesma época. E tinha um outro agravante. A lógica de Guerra Fria não deu condições à União Soviética poder fazer mais pelas experiências socialistas em África. Primeiro que nem todas eram alinhadas ao campo socialista soviético. E as que eram, não eram da maneira mais integrada possível e não era possível que a União Soviética abraçasse todo mundo, que também estava em guerra com o campo capitalista. Tá? Então vamos continuar. Em toda a África, os movimentos de independência associavam o capitalismo à exploração praticada pelas nações ocidentais. Isso gerou uma antipatia pelo capitalismo até nos países que não se declararam socialistas. Eu não consigo deixar o vídeo correr, gente. Não dá, é demais. Entendeu? Não foi 5 séculos de exploração intensa. Não foi eles ter tirado, sei lá, 2/3 dos homens do continente. Não foi eles ter levado... Não, foi uma antipatia criada porque eles associavam. A puta que pariu, galera. Não dá. Eu vou coringar, não vou tancar até o final. Após a independência. O namoro e o fascínio pelo socialismo surgiram durante a luta pela independência política e liberdade do domínio colonial. Por que será? Por que será, gente? Na década de 1950. Muitos nacionalistas africanos nutriam uma profunda desconfiança e aversão pelo capitalismo. Portanto, a ideia de se libertarem do domínio colonial era sinônimo de se libertarem do capitalismo. Uma onda de socialismo varreu o continente, pois quase todos os novos líderes africanos sucumbiram à ideologia. O marxismo foi uma filosofia popular durante o período de descolonização porque a maioria dos países colonizados buscava derrubar os regimes controlados pelos capitalistas na África. Durante a década de 1900... Não eram os capitalistas da África, tá? Era o imperialismo, era o colonialismo, tá? E os africanos tinham a real noção de que isso era o sustentáculo do capitalismo. O socialismo era visto como um instrumento para alcançar a independência do Ocidente e, acima de tudo, gerar um rápido desenvolvimento econômico. Mas a prática desses regimes mostrou que os benefícios do socialismo para o povo só existem no discurso. O socialismo que muitos países africanos adotaram na independência, como Gana, Guiné, Mali, Líbia, Etiópia, Sudão, Argélia, Angola, Zâmbia e Zimbábue, para citar apenas alguns, tornou-se uma ideologia. Está misturando várias coisas aí, tá? Mas eu nem vou entrar no mérito de cada uma das experiências. Para a exploração e a opressão sistemática das pessoas e atuou contra o desenvolvimento sustentável. Isso é apenas... Viu que é um chavão? Viu que ele não constrói argumento? Viu que ele não elabora? A única coisa que ele tentou minimamente elaborar foi dizer que 40 ou 50 anos depois eles não conseguiram se desenvolver. Ele não consegue elaborar. Ele pegou todo o problema, né, do colonialismo, da escravização, da forma como foi feito o processo de descolonização e disse, isso é um problema. E não falou mais. Dali para frente é só chavão, né? E afirmações. É terrível. E aí como é que isso tem 300 mil views? É um absurdo. O Egito seguiu um socialismo árabe com Abdel Nasser. A Eritreia seguiu o marxismo-leninismo de estilo albanês. Gana seguiu o modelo soviético. O Congo foi governado por um partido único que invocava o marxismo-leninismo. Madagascar tinha uma constituição socialista e se inspirava na China de Mao. Moçambique era governado por um partido marxista-leninista. Angola, Mali, Guiné, Uganda, Senegal, Sudão, Somália, Zâmbia, Zimbábue, Tanzânia e outros países africanos também adotaram o socialismo. Todos eles, tá? Primeiro que nem todos ali dá pra gente dizer que são genuinamente experiências socialistas, tá? Mas assim, tudo bem, eu nem vou entrar nesse mérito, mas todos eles, tá? Dá pra gente dizer assim, continuavam tendo amarras imperialistas. Tá? Continuavam tendo amarras imperialistas, tá? Né? O exemplo clássico, por exemplo, é do Zimbábue, tá? Que não tinha independência nessa época. Tá? A Etiópia, que nunca chegou a ser uma colônia das potências europeias, é a nação independente mais antiga da África. Em 1974, a monarquia do país foi derrubada e um governo marxista foi instalado. 4 anos depois, o regime não foi diretamente como outros, mas foi altamente explorada, gente. Né? Altamente explorada. Franceses, italianos depois, sabe? Então, assim... O comunista etíope havia prendido e executado milhares de suspeitos de atividades ilegais, entre eles pequenos proprietários de terra, comerciantes e lojistas, especialmente aqueles envolvidos no comércio de alimentos, o que contribuiu fortemente para a fome na década de 1980. A fome na Etiópia nos anos 80 ficou famosa por causa dos shows do Live Aid, que arrecadou ajuda para o país em 1985.
É claro que os artistas não sabiam que, além da seca, o regime comunista da Etiópia estava agravando a fome com medidas repressivas. E, de modo geral, os regimes comunistas da África eram bem vistos no Ocidente, não só por artistas e pela imprensa. Na África francesa... Então, por que será, né? Por que será? Né? Por que será? Quando os capitalistas não estão combatendo, desconfie, tá? Porque, na verdade, aquilo já estava tudo amarrado, não havia como se desenvolver a partir dos próprios acordos dos processos de descolonização. A partir das barreiras levantadas para que não se construísse um bloco socialista mais integrado com o bloco socialista mais forte da época. As indústrias estrangeiras foram nacionalizadas, barreiras tarifárias foram erguidas e o Estado assumiu o controle quase total da economia nacional. É interessante notar que nessa época, o Banco Mundial, o Departamento de Estado dos Estados Unidos e até especialistas em desenvolvimento da Universidade de Harvard apoiaram essas políticas e ainda direcionaram muitos recursos para ajudar os governos africanos. Nos países em que o socialismo não chegou... Levantaram-se barreiras, tá? Primeiro que assim, haviam ainda contratos, havia presença militar do Ocidente, tá? E onde se conseguia ter acesso aos recursos, o capitalismo faz o que sempre faz. Levantava barreiras e impunha boicotes, tá? É isso que acontecia. A ser ortodoxo, a regulamentação do comércio e os altos impostos sobre as empresas privadas impediu que surgissem empresas e indústrias africanas. Por isso, apenas grandes multinacionais estrangeiras puderam arcar com os altos custos fiscais e a corrupção exigida pelo setor público. Essas poucas multinacionais não geraram empregos significativos para a economia nacional. Nos demais países onde a indústria e o comércio foram estatizados e a economia totalmente planificada... Isso que ele está falando não se aplica a experiências socialistas da época, tá, gente? Isso que ele está falando. Para e pensa no que ele está falando ali. Então, não. Foram multinacionais, tá? Sendo que o socialismo, na época, não se tinha ainda essa perspectiva de construção socialista com qualquer tipo de utilização do mercado. Não era isso que estava sendo buscado na África. A estagnação econômica foi ainda maior. A maioria dos países africanos conquistou a independência no início da década de 60. Naquela época, seus níveis de renda média eram mais altos do que os de muitos países asiáticos. Desde então, porém, a África subsaariana passou a ser associada à estagnação econômica e à pobreza persistente. As taxas de pobreza na África aumentaram especialmente durante a... Quando você escuta assim, parece que a África era rica e ficou pobre, né? Nós estamos falando de comparação de diferentes povos que estavam submetidos à miséria, tá? É isso, na verdade. Chamadas décadas perdidas, entre os anos 70 e 90. As políticas socialistas concentram todos os segmentos da economia de um país nas mãos de um pequeno grupo de burocratas que não tem como saber as necessidades de todos os grupos da sociedade que precisa atender. Por isso, o socialismo tende a administrar... Cara, esse vídeo deve ter sido feito com inteligência artificial ouvindo os argumentos do Chan. Não é possível uma coisa dessa, cara. Não é possível. Não é possível isso. Isso aí é assim... A produção. Setores onde a corrupção estatal é mais fácil acabam recebendo mais verbas do que setores prioritários, como a saúde, a educação e a alimentação. As prioridades acabam sendo as necessidades políticas e militares dos governantes. A pobreza na África é causada... Tu viu? Nada, é só afirmações, entendeu? Só afirmações peremptórias e fim. Pela corrupção e pela má governança, pela má utilização das terras e pelo sistema de posse de terras, por guerras civis e disputas políticas intermináveis. Sob os regimes socialistas, as nações africanas marginalizaram minorias étnicas, dificultando sua entrada no mercado de trabalho e deram continuidade aos trabalhos forçados dos tempos coloniais, agora nas fazendas coletivas. Os lucros com a exploração das riquezas minerais eram gastos com aparatos militares para manter... Deram continuidade aos trabalhos. O que tinha de estrutura, gente? Para eles fazer, sabe? Assim, eu não vou tancar até o final, tá louco? Falta 20 minutos, eu não vou. Eu vou encerrar. Porque isso aí que passou todo... Assim, é muito além da falsificação. Isso que é... Pensem, você tem uma estrutura produtiva. Quando o país se torna independente, você vai implodir essa estrutura produtiva? Ou você vai produzir naquilo que você tem para produzir e tentar melhorar a estrutura produtiva a partir de então? Então é lógico que se a produção ela era agrícola, artesanal, ela vai continuar sendo agrícola artesanal até que se consiga elevar, tá? Mas assim não dá, isso aqui tá demais, gente, tá? Regimes socialistas, blá blá blá, é bem isso aí mesmo, é incrível, gente, não, assim, ó. Só que a gente tem que começar a insistir, porque assim, não é possível, tá? Que eles consigam convencer alguém com isso, gente. Porque é só afirmação.
Eles jogam com a burrice das pessoas. Nós temos que jogar com a inteligência das pessoas. Tá? Eles contam com a burrice das pessoas. Nós temos que contar com a inteligência das pessoas. Né? A inteligência está ali. A gente tem que achar, a gente tem que estimular, a gente tem que acreditar. Né? E contar com isso, porque as pessoas são inteligentes. E contar com a burrice é fácil. Mas é por isso que a ideologia do capitalismo ela circula tão mais rapidamente. Né? Por quê? Porque você não precisa ir além, né, da primeira linha, e além da primeira página, e além da primeira interpretação, e além da aparência. E a gente necessariamente precisa. Né? E aí eles são desonestos, eles fazem esse tipo de material aqui. Esse tipo de material bem editado, bem montado, sem nada de ciência. 100% ideologia e 100% propaganda. Tentando fazer de uma forçação de barra a explicação para algo muito sério, né? Que é a pobreza de um continente inteiro, causada pela formatação do capitalismo. O capitalismo deve à África, e a África é pobre por causa do capitalismo, porque não existiria capitalismo sem colonialismo. Uma coisa é decorrência da outra. E a miséria africana começou no colonialismo, se aprofundou com o imperialismo capitalista. Ter no poder a nova elite política. Durante a década de 60, as receitas do Estado diminuíram e foram desviadas da saúde e da educação cada vez mais para fins militares. O subfinanciamento reorientou o sistema médico apenas para o atendimento de emergência. Essas políticas, que beneficiavam apenas os governantes, tiveram consequências imediatas na qualidade de vida das populações africanas. Por isso, a constante reclamação sobre a herança colonial é, na melhor das hipóteses, uma fantasia e, na pior, uma falsidade. A África tem tudo em termos de... Tchau. Não vamos ver isso. Isso aqui é até ofensivo, gente. Isso aqui é ofensivo, não vamos ver. Não vou tancar, é muito longo. Chega. Não vamos ver. Então, assim, desonestidade tem limite. E hoje eu não tô afim. Vocês vão me desculpar, não tô afim. Eu não sei, porque ele deve piorar, porque se ele já falou isso até na metade do vídeo, tá? Né? Não dá, isso aí não dá, isso é assim, sabe? Não. Vocês me desculpem, mas hoje não. Já falei demais, nem devia ter botado esse vídeo na tela pra vocês, porque uma coisa é a gente combater discurso da direita. Outra coisa é submeter isso a tortura. Isso é tortura, tá bom? Isso é tortura. Você pegar, assim, eu como profissional da história, eu tava hoje calculando, 19 anos que eu dou aula. 21 anos que eu entrei na faculdade. Não. Tem que ter respeito, sabe? Chega um ponto que tem que ter respeito, né? E assim, porque vejam, o que eles fazem ali é selecionar, tá? Alguns trechos de algumas coisas que não se sustentam dentro de contexto nenhum e ficam lançando ali. Isso é de um nível de desonestidade, gente, assim, ó, que eu não consigo tancar, não. Vocês vão me desculpar, tá? Até minha voz já foi embora. Tá bom, mas se você chegou até aqui, por favor, tá? Deixa o teu like, comenta alguma coisa aqui embaixo e eu não aguentei. Eu acho que é a primeira vez que eu faço isso, tá? Porque é demais pra minha cabeça, tá? E chega, porque senão eu não vou mais conseguir continuar trabalhando aqui, porque eu vou quebrar esse aparelho aqui se eu continuar assistindo essa porcaria, tá bom? Então deixa o like aí, comenta alguma coisa aqui embaixo, se quiser e puder, ajuda na manutenção do nosso canal, porque, enfim, tá difícil manter a sanidade, hein? Olha, tá difícil. Falou, valeu, tchau, até a próxima.